Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gustavo Invest, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como montar uma carteira de dividendos com apenas R$ 150 por mês. Então a gente vai trazer um pouco dos ativos, qual que foi o retorno passado, o que vocês podem esperar de retorno com base nessa carteira de ativos. Então o vídeo está muito completo, muito legal. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho, tá bom? E comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, o que você gostaria de ver no canal. Então, antes da gente ir pro vídeo, nosso disclaimer padrão: nada do que eu trouxer aqui é recomendação de compra ou de venda de qualquer espécie. A escolha dos ativos é somente para a gente montar essa carteira de R$ 150. Então, primeira coisa, gente, aqui eu trago para vocês a escolha dos ativos. Então, aqui nós temos quais são esses ativos. Então, na primeira coluna, nós temos a ação, nós temos o segmento, a cotação, então qual que é o preço que esse ativo está sendo negociado, o dividend yield estimado para o ano que vem, então quanto que a pessoa pode esperar de dividendos deste ativo e qual que é o retorno real esperado, ou seja, o retorno já descontado da inflação desse ativo. Então, para a gente se aprofundar um pouco na escolha dos ativos, primeiro eu trouxe a BBSE, que é uma seguradora, o braço de seguros do Banco do Brasil, voltado principalmente ao agronegócio. A gente está com um alto dividend yield e um alto retorno real esperado. A gente tem o Banco Itaú, maior banco da América Latina, então é um banco extremamente resiliente, com 8,9% de retorno esperado. Nós temos a CEMIG, que é a parte de energia elétrica. Eu postei um vídeo recente sobre a CEMIG, então vai lá, confere no canal, tá na playlist analisando ações, tá bom? Ela tem um dividend yield esperado de 6,5% e um retorno real de 8,8% esperado, tá? A gente tem a Sanepar como nossa empresa de saneamento, com R$ 8,38 por ação, a cotação atual, um dividend yield um pouco mais baixo, mas um retorno real esperado ainda assim de 7,15% ao ano. A gente tem a Klabin, que é a empresa que produz celulose, embalagens, esses materiais, ela produz até fralda, então é uma empresa centenária que vai durar daqui a 100 anos também, e que é uma empresa muito sustentável, vamos dizer, nesse sentido, e tem um retorno esperado de 8% acima da inflação. Nós temos a Prio, que é a nossa empresa de petróleo, então é a nossa exposição a commodities da carteira. Então, se você tiver um boom de commodities, um boom de petróleo que vai causar inflação, você tem a PetroRio como, vamos dizer assim, sua proteção de carteira. Nós temos a Wiz, que aqui ela tá como seguradora, mas ela é uma corretora de seguro, é uma small cap, ela tem hoje 1,5 bi de valor de mercado, então assim, ela é muito pequena. Para vocês terem noção, o Itaú hoje vale algo em torno de 400 bilhões e a Wiz vale 1,2 bi, então ela é uma empresa muito pequena, ela é o que a gente vai chamar de pimentinha. É o potencial da carteira de se multiplicar, tá? Vocês podem até ver que o retorno real esperado dela é muito alto, 11,5% acima da inflação, porque hoje a ação está crescendo cerca de 15% ao ano, então a ação tem entregue um ótimo resultado. E a gente tem a Gerdau como nossa empresa de siderurgia, atua aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Ela está com retorno real esperado de 3,57%, bem abaixo dos títulos públicos, mas porque ela é uma empresa mais cíclica. Então, tal qual a PetroRio, ela depende do preço do aço, depende da cotação do dólar. Então, hoje a gente vê que a empresa não está numa situação, não está no topo do ciclo, então por isso que o retorno real dela é um pouco mais baixo, mas ainda assim ela compõe a nossa carteira de dividendos. E aqui é importante reforçar, a carteira então ela custa R$ 156 para você ter todos esses papéis. É esperado um dividend yield anual de 7,75% e você vai ter um retorno real de 9,4% ao ano. Então isso aqui é acima da inflação, tá, gente? Então é como se você conseguisse fazer algo na casa de 15% ao ano, né? Então a gente pega 9,4% mais 6, opa, mais 6% ao ano. Então você vai ter algo na casa de 15,4% ao ano de retorno. É isso aqui que você pode esperar com base nessa carteira de investimentos, tá bom? E é importante reforçar, gente, só para vocês saberem, IPCA mais 6 é o retorno médio da bolsa quando a gente pega o índice no médio a longo prazo. Então, a gente está num bom momento de compra para esses ativos. A escolha dos ativos foi uma boa escolha, tá? Então, a gente tem setores que são perenes, seguradoras, bancos, energia, saneamento, setores que vão estar daqui a 20, 30 anos. Ninguém vai parar de tomar banho, ninguém vai parar de usar energia elétrica, ninguém vai parar de usar os bancos. A gente tem celulose, pô, tudo que você compra vem numa caixa de papelão, e aí depois essa caixa vem em outra caixa de papelão com mais caixinhas, então é um setor
valor bem perene. Petróleo vai durar daqui a 50 anos, fazem 100 anos, gente, que o pessoal fala que o petróleo vai acabar, não acabou, cada vez se descobre mais e a gente usa muito para energia, para produção de energia. Gerdau também, toda a parte de siderurgia, construção civil, a gente vai continuar utilizando isso daqui. Então são setores muito perenes, empresas que resistem à crise. E aí, então, pensando nessa carteira, você vai me perguntar: "Gustavo, qual que foi o retorno dessa carteira nos últimos 10 anos? Quanto que ela rendeu? Foi bom, foi ruim, esses ativos?" E aí aqui eu trago então, o retorno dessa carteira acumulado, então vocês podem ver que nos últimos 10 anos essa carteira rendeu, composto, tá, retorno anual composto, 13,08% ao ano, então isso daqui é algo em torno na faixa de IPCA mais 7/8%, né, então, dependendo da inflação, a gente coloca uma inflação de 5 a 6%, então a gente tem uma inflação um retorno de IPCA mais 7, IPCA mais 8 nessa janela. Mesmo com as ações ainda descontadas, que hoje você ainda tem muito espaço para se investir nessas ações. Então o que importa aqui, gente, é vocês verem que no médio a longo prazo, gente, a gente tem uma elevação, porque quando você escolhe bons ativos, ativos que crescem no médio a longo prazo, os lucros, os resultados, você vai ter esse crescimento. Mas não significa que vai ser em linha reta. Pode olhar aqui, ó, qual foi o drawdown máximo? O que que é o drawdown? O drawdown é a queda do topo, qual que foi o tamanho da queda, desse ativo. Então, a gente tem aqui uma queda de 33% do topo até a mínima que ele bateu, então essa carteira já chegou a cair, em períodos de crise 33%. Então não vai ser em linha reta, gente, vocês podem ver aqui, na pandemia essa carteira caiu, em 21 ela também caiu, e aí ela tem correções, é natural, o mercado de ações é assim, mas no médio a longo prazo, esse foi o rendimento. E aí você vai me perguntar: "Tá bom, Gustavo, mas, quanto que eu posso esperar daqui para frente?", né. Então, com base nesses cálculos que a gente fez, gente, se eu montar essa carteira, com inflação mais 9,4%, investindo R$ 150 por mês, começando do zero, tá bom? E corrigindo os aportes em 6%, ou seja, corrigindo esses aportes pela inflação, eu posso esperar chegar aqui depois de 20 anos, então eu começo com 30 anos, digamos que vocês estejam começando com 30 anos, até os seus 50, 49 anos, 20 anos investindo, você pode esperar transformar esses R$ 150 por mês em 150.000, tá, gente? Então, esse é o fator, multiplicativo importante, corrigido pela inflação. Então, você vai ter 150.000 de valor real a valor presente daqui a 20 anos. Aí você vai falar: "Nossa, Gustavo, mas, isso daqui não ajuda, né, R$ 150.000 eu não consigo me aposentar". Não, mas o que você tem que pensar é: hoje são R$ 150, daqui a um ano, você já vai estar conseguindo investir mais, você vai ter uma promoção no seu emprego, você vai desenvolver outras fontes de renda, e aí com isso você vai aumentando esse seu aporte. Então se você aportar R$ 1.500 por mês ao invés de 150, você não vai ter 150.000, você teria então no caso 1,5 milhões, é só milhão, né, então é só você multiplicar isso daqui. E aí trazendo aqui um outro exemplo de uma pessoa que investiu, começou com 30 anos também, investiu, R$ 2.000 por mês, já começando com 50.000, digamos que pô, vendeu o carro, trocou por um mais barato, ou conseguiu guardar um dinheirinho. Com essa rentabilidade que a gente está projetando dessa carteira, esta pessoa conseguiria chegar, com 2,3 milhões aqui daqui a 20 anos. E é importante, gente, 2,3 milhões, o que que isso significa, né, quanto que essa pessoa poderia viver de renda. Então, desses 2,3 milhões, ele poderia sacar algo na casa de 4%. Tá, esse aqui seria o saque anual dessa pessoa. E aí, gente, quando a gente faz a conta aqui, 2,3 milhões, opa, 2,3 milhões vezes 4% vai dar algo na casa de R$ 92.000 no ano, a valor presente, porque a gente já está considerando esse dinheiro a valor presente, então se você dividir por 12 meses, vai dar algo na casa de 7,6 mil por mês, que essa pessoa vai poder gastar, isso para manter o poder de compra dela no médio a longo prazo, garantir que o dinheiro que ela vai estar sacando não vai estar consumindo o patrimônio dela. Tá, então é importantíssimo, gente, quando a gente monta uma carteira de investimento, a gente espera que no médio a longo prazo ela cresça, que no momento do usufruto a gente consiga sacar os rendimentos
e não utilizar do patrimônio, né, que ele continue crescendo para a próxima geração ou até mesmo para que você mantenha o poder de compra, né, e possa ir, evoluindo, vamos dizer assim, os seus gastos em linha com a inflação. Então, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como montar uma carteira muito simples, 8 ativos, R$ 150 por mês e o impacto que isso tem no médio a longo prazo. Então quem fala: "Ah, R$ 150 não faz diferença nenhuma", tudo bem, é uma escolha. Você pode não investir R$ 150.000 e não ter 150.000 daqui a 20 anos, mas quem investir R$ 150 por mês vai ter. Então assim, o dinheiro que você gasta, às vezes num jantar fora, ou que você vai gastar num McDonald's, numa roupa nova, se você investir isso no médio a longo prazo, você consegue ter R$ 150.000, o que é um valor muito bom pra você poder comprar um carro ou algo do tipo, da entrada numa casa, enfim. Hã, mas só para vocês terem uma noção de como montar essa carteira de são ativos simples, ativos que você consegue, que vão existir daqui a 10, 15, 20 anos sem reinventar a roda, não é nenhuma pimentinha, nenhuma, ação que começou hoje, uma startup, alguma coisa que vai reinventar o mundo, nada disso. Coisas simples, gente, que rendem no médio a longo prazo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho, tá bom? Que isso faz muita diferença aqui para o canal. E comenta aqui se você gostou do vídeo, o que que você quer ver aqui nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.